a separação do joio e do trigo, fazendo alusão ao juízo final. É um tema muito delicado, fiz algumas anotações. É um tema que tem muitas interpretações das diversas escolas, das diversas culturas, imaginando que no final dos tempos vai haver um grande julgamento, onde teremos aquela temida separação do joio e do trigo, né? São interpretações dos diversos segmentos, né? Segundo o entendimento de cada um desses diversos segmentos. Temos citações sobre esse evento, sobre esse julgamento dessas consciências na Bíblia, no livro dos Hebreus, em Mateus, em Pedro, em Coríntios, no Apocalipse, né? Então se fala sobre o momento em que a humanidade será julgada, segundo seus atos, onde haverá aquela separação definitiva entre os homens, os bons, né? Aqueles que observaram as leis de Deus e aqueles que não observaram, que serão julgados, lançados, né, no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Não é essa a visão da doutrina espírita. A doutrina espírita entende que esse é um mecanismo dentro dessa... Está muito longe aqui, né? Vou ver se bota um pouquinho mais para frente. Esse é um mecanismo, a doutrina espírita entende que esse é um mecanismo que faz parte de uma lei natural. Então não é uma visão criada pela doutrina espírita, mas ela chegou a essa conclusão analisando, estudando todos os elementos que as próprias leis da natureza lhe dão, né? Elas colocam à nossa disposição, como por exemplo, a continuidade da vida no mundo espiritual ou a própria reencarnação. Isso não é uma crença, viu, gente? Mas uma revelação que nos foi permitida pelo mundo espiritual através da mediunidade. Agora, esses relatos da Bíblia, eles têm que serem analisados de uma maneira racional. Nós temos que levar em conta o contexto da época, a cultura da época, em que essas figuras de linguagem eram necessárias para provocar uma impressão naquelas inteligências daqueles povos que ainda eram muito rudes, daqueles povos que ouviam. E até hoje, nos tempos atuais, nós ainda somos influenciados por essas imagens, sem nos atualizarmos, ainda não nos atualizarmos, como por exemplo, de fazermos a interpretação, por exemplo, dessa parábola do joio e do trigo, da separação do joio e do trigo, como sendo uma grande transformação moral que vai haver no nosso mundo. A doutrina espírita, analisando racionalmente essas revelações do mundo espiritual, explica esse tema do joio e do trigo para nós. Seria o momento em que a humanidade iria atravessar um período chamado de transição, onde se apresentariam dois cenários. Um seria o cenário atual que nós vivemos. O outro seria o futuro cenário da Terra, onde a nossa humanidade se transformaria numa sociedade melhor. Jesus nos alerta em diversas passagens do Evangelho do momento dessa filtragem, onde aqueles que reunirem as melhores condições morais poderão ficar nessa nova fase do planeta, né? Agora, aqueles que não fizeram por onde, não puderão ficar. Será o momento, gente, em que os espíritos serão avaliados. É o que Jesus nos diz lá no Evangelho, no seu sermão profético. Ele fala desse processo, quando ele fala nessa passagem transformadora da nossa sociedade. Será um período de mudanças, de ideais, de objetivos, de valores,
quando nós vamos deixar lentamente uma condição e vamos ingressar em outra condição. Muita coisa ainda vem do mundo espiritual ajudar nesse nosso crescimento, mas cada coisa vem no seu momento certo. Quando a gente avançar mais um pouco na nossa evolução, nós vamos ter acesso a mais conhecimentos, a conhecimentos novos, que certamente virão. A visão daquele Deus severo, aquele Deus dos exércitos, aquele general dos exércitos de Moisés, que mandava passar fio de espada, tudo que tivesse fôlego, foi substituída pela visão daquele Deus amoroso, daquele Deus acolhedor, que Jesus mostrada por Jesus. Deus não é nenhum carrasco com um chicote na mão, fazendo com que os seus filhos, ditos pecadores, sofram com a sua suposta ira. Vocês podem ver que na Bíblia, quantas vezes no Velho Testamento tem o nome ira, né? Como sendo um adjetivo para Deus. Muitos ainda entendem dessa forma: temor a Deus, ser temente a Deus. Mas o Espiritismo tem uma visão completamente diferente. O Espiritismo, nós temos assim, que amar a Deus. Nós somos regidos por leis divinas, leis criadas por um Deus soberanamente justo e bom. Nós temos que temer. Se nós temos que temer, é a nossa própria consciência quando cometemos o mal. Isso é que nós temos que temer. A lei de causa e efeito, por exemplo, ela não é uma justiça punitiva, mas ela é uma lei, ela é educativa. Ela aplica, por exemplo, o que ela coloca? Ela coloca que cada um vai responder pelos equívocos que praticar, nada mais justo. Assim como aquele que conquistar alcançar as suas conquistas, vai receber os seus benefícios, né? Já viram justiça melhor do que essa? Jesus fala, está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, ele fala que quando voltar à terra, ele está se referindo à sua segunda vinda, ele vai fazer a separação das nações, e isso conforme a conduta dessas nações. Assim ele compara como o pastor separa as suas ovelhas, as ovelhas dos bodes. As ovelhas serão abençoadas e colocadas, ele fala de uma forma simbólica, e colocadas à direita, e os bodes amaldiçoados e colocados à sua esquerda. Então, meus amigos, isso já foi o suficiente para que a imaginação criativa, supersticiosa, impressionada do homem começasse a criar interpretações equivocadas a respeito disso. Eu já falei aqui uma vez, algum tempo atrás, eu já falei há algum tempo atrás aqui que os canhotos foram perseguidos durante muito tempo, na Idade Média, acusados de bruxaria, né? Porque por causa dessa ideia equivocada da direita ser abençoada e a esquerda ser amaldiçoada. As crianças, elas também, ocorria violência com elas eram obrigadas a escreverem com a mão esquerda, e haja palmatória, com a mão direita, e a mão esquerda, e haja palmatória. Ocorria violência também, se vocês perguntarem aos mais velhos, aos avós, aos familiares mais velhos desses avós, vocês vão ver que eles vão lembrar desses episódios nas suas famílias. Tudo isso por causa da influência da religião, da interpretação equivocada da igreja. Então, culturalmente, essa influência, essa interpretação equivocada da igreja influenciou negativamente as pessoas. A intenção de Jesus não foi essa. Ele teve que adaptar a sua mensagem profunda utilizando figuras de linguagem
para poder se fazer entendido. Só que essa figura de linguagem se tornou um elemento real. E quando figuras de linguagem se tornam um elemento real, o mal é como eu coloquei aqui. Tudo que era relativo ao esquerdo, o bode era o mal. Tudo relativo ao esquerdo significava o mal. E essas imagens, se você interpreta equivocadamente essas imagens, você está interpretando equivocadamente, você leva elas gerações após gerações sem saber o porquê. Simplesmente tem que ser assim, aprendeu que tem que ser assim. A Terra, gente, é um plano onde há convivência entre os espíritos de diversas condições evolutivas, bons e maus. Isso aqui nós sabemos. Na parábola do joio e do trigo, Jesus nos fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então ele coloca nesse campo boas sementes, ou seja, sementes que têm condições de produzir bons frutos. E vem o inimigo, enquanto, ele fala não o inimigo, enquanto os trabalhadores dormem, vem o inimigo e lança o joio no seu campo. E os trabalhadores perguntam, né, por que se foi só plantada semente boa, por que o joio foi lançado ali naquele campo? E o Senhor responde que foi o inimigo que jogou aquele joio ali. E os trabalhadores perguntam, o Senhor quer que a gente arranque esse joio? Ele diz, não, vamos deixar que eles cresçam juntos e depois, na época da colheita, eles serão arrancados, reunidos em feixes e jogados ao fogo. Né? Então ele permite que o joio cresça junto do trigo, e só depois é que serão separados. Na transição planetária, a sociedade vai abandonar os velhos valores morais e vai abraçar os novos valores morais dentro do seu coração. E as sementes boas, gente, elas estão plantadas dentro do nosso coração. E aqueles que souberem aproveitar, eles vão adubar. E eles vão adubar essas sementes, eles vão fazer com que essas sementes germinem, mudando os seus pensamentos, mudando as suas condutas. Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos mudar o nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos aproximar mais das suas leis, nós vamos querer conhecê-las, praticá-las cada vez mais. Essa parábola do joio e do trigo, o que ela nos mostra? Ela nos mostra a indolência, a indiferença, a invigilância dos homens, que ao dormirem, vem o inimigo e lança o joio no seu campo. O que o inimigo representa? O inimigo representa aquele sentimento, aquelas posturas internas inferiores. São posturas internas inferiores opostas ao bem, cujo resultado é a semente do joio. E o Senhor manda, repito, que deixem que ele cresça junto ao trigo. Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, ele fala que quando Jesus recomenda que permita o crescimento, recomenda que deixem o joio crescer junto ao trigo, é para demonstrar a tolerância de Deus, a misericórdia de Deus para com os erros do homem. É para mostrar essa misericórdia de Deus, essa tolerância de Deus. Então, com paciência, com sabedoria, ele vai dando oportunidades, ele vai dando tempo para que o homem cresça, para que o homem aprenda com a lição. Essas são as oportunidades que Deus vai dando, cada vez mais oportunidades e mais oportunidades de aprendizado, de refazimento dos erros cometidos. Então o mal não é destruído. Olha só,
a similaridade com esse simbolismo apresentado por Jesus. O povo era muito rude, então Jesus jogava essas parábolas para que eles pudessem entender. Então o mal não é destruído imediatamente, o joio não é logo arrancado, porque aquele que o comete, ele continua tendo chances, ele continua tendo oportunidades para se refazer dos erros cometidos. Deus sempre espera pacientemente a recuperação dos seus filhos, o despertar dos seus filhos para o bem. Ele nos dá tempo para que a gente transforme esse joio, esses sentimentos, essas posturas inferiores que nós temos no nosso interior em sentimentos positivos, em esses valores inferiores, em valores superiores. Ele dá esse tempo para que a gente faça as nossas reflexões, para que a gente consiga se refazer dos erros cometidos. E para que essa transformação gradativa aconteça, ele coloca no nosso caminho estímulos, gente. Ele coloca esses estímulos através de afeições novas, situações diferentes, situações inesperadas na nossa vida. Olha só que maravilha que ele faz por nós. E essas situações, essas afeições, ele espera que toquem o nosso coração e mudem os nossos pensamentos, e mudem as nossas atitudes. E muitas vezes isso consegue mudar o rumo da nossa vida. Por exemplo, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Tinha um pai que estava comprometido com o alcoolismo. Os filhos faziam tudo para ajudar, para curar esse pai, mas era em vão, porque sequer ele reconhecia esse comprometimento com o álcool, até que surgiu uma situação inesperada. Olha a situação diferente aqui, atuando na vida desse homem. Ele sentiu-se mal, foi ao médico e foi diagnosticado com uma cirrose no início. Ele se chocou e nesse ínterim, ele recebeu a notícia do nascimento de um netinho e logo depois de uma neta. E ele abandonou o álcool. Ele abandonou o álcool quando teve uma conversa com a filha. A filha conversou com ele, lhe falou da sua grande tristeza, que ela não tinha tido aqueles filhos para enterrarem cedo o avô, que ela tinha tido avós amorosos, ela tinha tido aqueles filhos para sentar no colo dos avós, para visitar os avós, para guardar lembranças boas dos avós, como ela tinha tido. E ele, já tocado pelo amor, que ele começou a sentir um grande amor pelos netos, ele abandonou o vício, abandonou totalmente os vícios. Teve outro caso de uma mãe. Ela também era viciada no álcool e abandonou o vício, porque o filho que ela amava muito foi acometido de uma doença gravíssima e ela teve que abandonar o álcool, porque ela teve que se dedicar ao tratamento integral, ela teve que se dedicar integralmente a esse tratamento do filho. Se ela não tivesse se integrado nesse tratamento do filho, tivesse continuado no álcool, ela não teria condições desse tratamento com o filho e ele teria sucumbido. Para vocês verem, né? Uma situação que parecia perdida muda totalmente através de filtros amorosos. Vocês devem conhecer algum caso que muitas vezes muda totalmente uma vida através de situações inesperadas que acontecem na vida das pessoas. É a misericórdia divina atuando, colocando as situações nas vidas das pessoas. A misericórdia divina ali zelando, cuidando, colocando situações ali na vida da pessoa para dar condição a essa revelação, para esse refazimento daquele filho amado de Deus, né? Então, minha gente, às vezes uma pessoa chega aqui na casa espírita perturbada, cheia de conflitos, e se engaja
numa atividade, tem a oportunidade de se engajar numa atividade da casa, né? Ela vai porque disseram que a caridade vai fazer muito bem, né? Ela sabe que a caridade faz bem e ela se interessa por esse retorno e participa de um grupo de visitas, que é as pessoas carentes do entorno. Ela vai participar desse grupo, começa a fazer essas visitas, vai se interessando pela vida daquelas pessoas e de repente a compaixão vai entrando no coração dela, a empatia vai criando espaço e de repente ela já espontaneamente vai sentindo a necessidade de dar uma palavra amiga para aquela pessoa que está necessitando daquela palavra amiga, já não se lembrando mais daquele retorno que ela estava atrás. Olha só que maravilha, aquilo ali mudando, aquela atividade que alegra o coração, começa a transformar a vida daquela pessoa. Ela passa a ver o outro e a si mesma de uma maneira diferente. O bem é contagiante e poderoso, ele cura a alma. Maria Madalena que o diga, que foi curada também, ela soube aproveitar a oportunidade que a providência divina colocou na vida dela, né? Então, minha gente, mas essas pessoas souberam aproveitar essa oportunidade, que é colocada na vida de todos nós. Não tem um aqui que não tenha. Muitas vezes somos tão indiferentes que nem percebemos essas oportunidades que são colocadas na nossa frente, mas tem aqueles que desperdiçam essas oportunidades, desperdiçam essas chances que a espiritualidade superior coloca na sua frente. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos a condição de recusar todas as oportunidades que são colocadas pela providência divina na nossa frente. Nós temos essa condição. A misericórdia divina coloca na nossa frente e nós recusamos. Então, chega a época da colheita, chega a época da ceifa. Cada um tem os seus momentos, tem as suas oportunidades, as oportunidades são dadas, né? Então, chega essa época da ceifa, depois de todas essas oportunidades serem dadas, e vai ser necessária agora uma ação severa, né? Com a eliminação do joio, né? Vai ser necessário essa eliminação do joio em feixes, em quantidades significativas, cada um no seu tempo, mas sempre chega o momento da nossa avaliação integral pela justiça divina, da nossa avaliação integral pela justiça divina. Mas isso, gente, só acontece após as avaliações parciais não lograrem êxito. Elas foram dadas, mas isso acontece quando essas oportunidades de transformação dadas por Jesus forem em vão, após essas avaliações parciais esgotarem os seus recursos, após essas avaliações, essas oportunidades de recuperações serem dadas, reencarnações, serem dadas a esses espíritos, reencarnações após reencarnações, e todas desperdiçadas. Fazer o quê? Foram desperdiçadas, né? Então, no nosso mundo, gente, existem aqueles espíritos que não acreditam em Deus, e tão pouco eles estão preocupados em cumprirem as suas leis, não estão preocupados em cumprir. Outros acreditam na existência de Deus, mas não estão interessados em mudarem as suas vidas. Acreditam, mas não querem mudar a sua vida por conta disso, não querem cumprir as suas leis. Tem aqueles que acreditam, querem cumprir, mas só através de cultos exteriores, né? Cumprir verdadeiramente as leis de Deus, porque para cumprir as leis de Deus não precisa virar nenhum beato, isso eles não fazem. Vão a uma missa, vão a um culto, vão a uma palestra,
assistem tudinho, mas ao voltarem, ao saírem dali, e às vezes não precisam nem sair dali, já assumem as suas velhas posturas inferiores, e existem aqueles que creem em Deus e se esforçam para vencer a si mesmo, que se esforçam para vencer as suas imperfeições. Esses não são muitos, não. Esses procuram estabelecer uma conexão com Deus, esses procuram estabelecer uma intimidade com Deus, uma relação mais estreita com Deus, esses procuram colocar Deus na sua vida, esses procuram colocar Deus no seu cotidiano. Agora, essa nova sociedade, gente, que vai vir, ela vai ser mais justa, ela vai ser mais humana, ela vai se preocupar mais com o bem-estar do outro, ela vai ter mais empatia, né? Porque se eu estou numa rede social agredindo o outro, ou fora da rede social agredindo o outro, e quando eu falo isso para vocês, eu me incluo nessa advertência, porque todos nós somos imperfeitos, né? Então, se estamos nessa situação, nós não podemos estar num objetivo de transformação, um objetivo verdadeiro de transformação interior ligado ao amor. Não podemos estar dentro de um objetivo desse. Não adianta nos enganarmos pensando que estamos, porque não estamos. Se nós estamos agredindo, não podemos corrigir, debater com alguém usando a violência, a ferinidade, a truculência, a ironia com alguém, não podemos corrigir assim. Assim estaríamos mais errados do que aquele que está supostamente errado, gente. Então, por mais justas que eu considere as minhas razões, eu não estou no caminho certo, com toda certeza. Não adianta eu me enganar, gente. Nem todos conseguem atender ao objetivo da transformação interior, nem todos conseguem atender, respondendo com amor a uma agressão. Ainda é muito difícil para nós, responder com amor a uma agressão. Ainda é muito difícil para nós, mas para tudo tem que ter um começo, né? Só em evitar, só o esforço em evitar qualquer revide, silenciando e desejando interiormente a pacificação do outro, já é um ótimo caminho. Não custa tentar, né, gente? Não custa tentar. A gente aprendeu a reagir negativamente praticando. O outro lado é prática também, não é? Agora, essas pessoas que respondem com amor uma agressão, que são capazes de perdoar, entender as condições do outro, essas com certeza vão fazer parte dessa nova fase que a humanidade vai viver. Não tenhamos a menor dúvida. Essa vitória sobre as nossas paixões desequilibradas, sobre o ódio, sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre a ganância, sobre a ânsia do poder, sobre a maledicência, etc., será um grande passo, um passo imenso em direção a esse futuro caminhar da humanidade. Essa nova sociedade, ela ainda não será composta por espíritos superiores, mas sim, ela vai ser composta de espíritos que se esforçam, desejosos dessas conquistas das virtudes. Não vão ser espíritos superiores ainda não. Ainda estamos muito distantes disso, apesar, repito, das inúmeras oportunidades que nós temos, né?
das reencarnações. Nós temos essas inúmeras encarnações, são dadas para nós, né? Por quê? Por causa do nosso apego à matéria, dessa força do materialismo, né? Dessa ilusão, né? Nos dando essa ilusão de felicidade, né? Uma felicidade passageira, né? Que a gente fecha os olhos e ela não nos acompanha, é uma felicidade incompleta, oca, né? As pessoas abandonando tudo, os valores, por causa das sensações, por causa das riquezas materiais. Isso tudo retarda esse nosso processo evolutivo. Os desequilíbrios são comuns através das drogas, do sexo deturpado, né? Do velho egoísmo, as chagas da humanidade, né? Egoísmo, orgulho, a maledicência, o melindre, e por aí vai, não é? Não cuidamos das nossas relações familiares, de nos reconciliar com os nossos desafetos. Não nos reconciliamos, muitos nascem dentro do nosso lar. Vamos nos dedicar aos que estão fora, tá certo. Vamos tratar bem, vamos criar amizades fora, mas cuidemos da nossa primeira obrigação, que é o núcleo familiar. Viemos primeiro com a obrigação dentro do nosso núcleo familiar, abandonamos todo um projeto reencarnatório, visando as nossas melhoras, visando o nosso refazimento diante das leis divinas. Não adianta, voltaremos até o aprendizado se completar. Voltaremos tantas vezes forem necessárias, gente. Nós temos que nos refazer diante da lei divina. E quando fechamos os olhos da carne, diante desse aprendizado que não se completou, e que fechamos os olhos com a nossa indiferença, quando desencarnamos, quando fechamos os olhos da carne, nos encontramos totalmente despreparados para essa vida que continua, que é a vida espiritual. E vamos sofrer. Como não vamos sofrer? Não estamos preparados. Os desafios, gente, estão aí para que nós nos enfrentemos. E nós viemos para cá com condição para alcançarmos essas vitórias, para vencermos. Nós viemos, mas a nossa vontade é fraca. Como nos dizem os espíritos, a nossa vontade é fraca. Nós nos deixamos levar pelas impressões da matéria, pelos condicionamentos negativos que trazemos de outras vidas, prometendo trabalhá-los, e continuamos alimentando, gente. Estamos no mundo de provas e expiações, e os desafios estão nos pressionando. E essa pressão desses desafios vão mostrar se nós somos joio ou trigo. Esses desafios vão mostrar se nós somos joio ou somos trigos. É na ação que se conhece a nossa realidade. É nas ações que se conhece a realidade de cada um. O joio, quando é amassado, ele se desfaz. Por quê? Diante dos desafios, das perturbações, nós fracassamos sim. Não fomos capazes de dar fruto nenhum. Dando vazão a quê? A sentimentos negativos, inferiores. Por isso que nós fracassamos. Sentimentos e posturas inferiores. Já o trigo mostra os seus frutos, legitimamente conquistados pelos seus esforços e pela ajuda do alto, porque Deus nunca nos abandona nas nossas lutas, mas temos que fazer a nossa parte, porque ela é fundamental. Isso é fundamental, gente. Porque, como já foi falado, vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que a Terra vai dar esse salto evolutivo. Isso é inevitável, a Terra vai dar esse salto evolutivo. E após esse período de avaliação, aqueles que não deram frutos não vão permanecer no planeta.
serão levados para outras sociedades, vão ser levados para outros mundos, onde continuarão o seu processo de aprendizado, o seu processo evolutivo. E isso não é um castigo, e sim a consequência de um mau passo. Está no Livro dos Espíritos, na questão 1009. Olha, então vou repetir. Quando Jesus fala na separação do joio e do trigo, ele não se refere à ideia de punição, mas de uma reeducação. Ele não se refere a uma reeducação, certo? Daqueles que não tiveram condições de acompanhar esse processo evolutivo da Terra. É essa separação que Jesus se refere quando ele diz: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Allan Kardec, na sua análise no livro A Gênese, ele nos fala do tempo que esses espíritos endurecidos no mal passarão nesse plano. É um processo educativo em que todos aprendem com todos. Aqueles que estão numa condição inferior aprenderão com aqueles que estão numa condição melhor. E aqueles que estão numa condição melhor se desenvolverão também ao ajudar aqueles que estão numa condição inferior. No livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem um personagem, Quinto Varro, que amava profundamente seu filho. Eram almas ligadas por várias reencarnações, né? E no plano espiritual, o Quinto Varro estava desencarnado. Eu vou tentar apressar mais um pouquinho, porque eu gostaria muito de finalizar, porque são muito importantes as últimas informações, né? Que eu queria falar no final desse processo. E ele pediu para ajudar o seu filho. E o benfeitor, inclusive, já tinha comunicado a ele que ele tinha sido convidado a ingressar em regiões superiores pelo intenso trabalho no bem que ele tinha feito. Ele tinha participado do trabalho do cristianismo primitivo, tinha um trabalho muito intenso, né, na Roma Antiga, mas ele queria ajudar o filho. E o benfeitor fala: olha, ele está nas regiões inferiores espirituais, planejando perseguir, reunindo espíritos para perseguir cristãos. Ele disse: não, mas eu quero ajudar, me permita. Tá bom, você tem 100 anos, você vai e tudo bem, você tem mérito para isso, vai. E ele reencarna, casa e recebe o rapaz como filho. Só que começa a ter problemas porque abraça o cristianismo sendo romano. Mas começa nesses problemas, a esposa se apaixona por outro homem, era romana, se apaixona por outro homem, não quer a convivência com a influência cristã do pai, e o amante dela trama matar Quinto Varro. E ele precisa fugir e assumir outra personalidade. E desencarna sem poder ajudar o filho. Como é que ele morre? O filho mata, sem saber que era o pai. Ele vai fazer uma visita para o filho, levando um coro de crianças cristãs, mas ele para cantar para ele no jardim da casa dele. Quando ele percebe, Tassiano, filho dele, percebe que eram cristãos, ele solta um cachorro, o cachorro sai mata todo mundo, inclusive o pai, as crianças e o pai. O benfeitor vai buscar Quinto Varro, e mesmo assim, com aquela tragédia toda, o Quinto Varro insiste em outra reencarnação para ajudar o filho. E o benfeitor diz: olha, você tem 100 anos, ainda não usou todo. E aí ele volta e começa toda uma história de recuperação. Mas o benfeitor fala: bom, Tassiano recebeu todas as oportunidades que a providência deu para ele. Atividades novas, afeições novas, situações novas. Agora é o período decisivo da vida de Tassiano. É o momento da ceifa dele. Então ele vai ter que sofrer. E você pode nascer de novo. E ele nasceu, reencarnou, encontrou Tassiano já cego. Começou já o sofrimento. E começa toda uma história de recuperação. E depois de muito sofrimento dos dois, Tassiano sofre muito, mas Quinto Varro também. E ele consegue a recuperação do filho com a vitória, né? Morre, desencarnam os dois, mas por fim o pai sai vitorioso. Quinto Varro sai tocando, enfim, o coração do filho.
né? Então, continuando aqui, deixa eu ver o que eu ainda posso passar para vocês devido à exiguidade aí do tempo. Então, meus amigos, tem um tempo certo para cada coletividade, para cada pessoa, né? E quando chega um momento em que há necessidade dos processos de renovação, de uma transformação independente da nossa vontade, todo joio é queimado. Os valores da humanidade, gente, estão sendo avaliados, aí é a coletividade, pelos seus efeitos, pelos seus resultados, suas teorias sociais, suas práticas políticas, suas práticas econômicas. A espiritualidade está dormindo, não. Suas práticas econômicas começam a revelar sua força destrutiva, representando aquele joio que deve ser separado, amarrado e queimado, para ser queimado, viu? Como obstáculos à evolução. A espiritualidade superior observa cada pessoa, ela observa cada criatura e vai dando. A colheita será proveitosa. Mas se nós produzimos o joio, afastamos as oportunidades de crescimento. E chega o momento da eliminação desse joio. E como foi falado, chega um momento em que o planeta deve passar para uma fase mais evoluída, sendo necessária a separação, o exílio desses que não têm condição, vão para um plano compatível com a sua vibração espiritual, com a sua condição espiritual. Aí eles vão viver, sabe como, gente? Com outros, com suas mesmas características, que nós podemos imaginar o sofrimento gerado nessa convivência, onde a lei do mais forte impera, né? Na sua mais forte condição selvagem, na sua condição mais selvagem, né? Então, vocês imaginam, o nosso planeta, no seu início, era assim. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, infelizmente eu não pude terminar toda, né? Ia falar ainda da evolução um pouquinho, para ver como foi que o nosso planeta passou por esse momento de evolução. Antes de chegar a essa nova fase, não é algo que vai acontecer imediatamente, ainda estamos muito distante disso. Pode demorar 300, 400, 500 anos, isso não é nada diante da eternidade. Não tem uma data fixada, mas tem o seu prazo de evolução. O que eu quero finalizar para vocês aqui é que agora nós estamos recebendo essa mesma influência, né, novamente, essa mudança que está acontecendo, só que agora não vem mais de espíritos rebeldes, mas sim de espíritos missionários que vieram nos mostrar uma nova visão das coisas, né? Então, eu quero só dizer para vocês que esses são os processos, essa é a realidade que eu mostrei para vocês aqui da parábola do joio e do trigo. Esses são os processos educativos que a providência divina utiliza para educar a nossa alma. Primeiro, ela esgota todas as possibilidades do amor, da paciência, da caridade. E quando nós recusamos todas elas, ela manda a mestra dor, porque só é através dela que nós conseguimos atender. É só através da mestra dor que nós conseguimos atender. Então, meus amigos, eu quero dizer que nós possamos nos esforçar para vivenciar as virtudes orientadas pelo Evangelho de Jesus, para permanecermos na Terra após esse período de avaliação. Jesus nos fala que quando o Evangelho for pregado por toda a Terra, será o fim do velho mundo moral. E Emmanuel nos diz que esse Evangelho será gradativamente passado, se propagará palmo a palmo, coração a coração. Cada pessoa que abraçar esse Evangelho vai fazendo a transformação do planeta e será mais uma luzinha a iluminar esse mundo. E assim, de luzinha em luzinha, o planeta vai ficando todo iluminado, mudando
a nossa atmosfera moral. Aproveitemos essas oportunidades, esses desafios, porque eles vão nos fortalecer. Então aproveitemos essas oportunidades de transformação, porque elas serão o nosso passaporte para um mundo melhor. Muito obrigada pela atenção. Paz e bem a todos.